isso aí, meus queridos, vamos que vamos. Página 380, questão 19 da URGS. Bom lugar para economizar uns 200 mil reais, né? Então, olha só. Observe o circuito esquematizado na figura abaixo. Aí eu desenhei, me lembra uma ponte de Wheatstone. Só que em vez do galvanômetro tem um curto-circuito ali, né? Se o ramo que contém a resistência 4 fosse retirado, a resistência equivalente seria... Olha, eu vou entender que retirado não é tirar a resistência e deixar o fio. É tirar mesmo, é chegar e fazer assim, ó, vaza. É isso que ficou, né? Se eu faço isso, eu percebo que R1 e R3 estão com as extremidades conectadas, tanto a entrada quanto a saída. Logo, elas ficaram em paralelo. Então, eu poderia achar o valor da resistência equivalente para substituir pela R1 e R3. Como elas estão em paralelo, a gente faria, né? O resistor equivalente é igual 1 sobre R1 mais 1 sobre R3. O mínimo entre R1 e R3 é R1 vezes R3. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, e invertendo ambos os lados, fica aquela regrinha, né? O produto dividido pela soma, que a galera gosta muito de usar para achar o resistor equivalente em associação em paralelo com dois resistores. Observe que aquele macete vem, né, da matemática básica mesmo, da álgebra básica. Oba, achei. Só que agora eles estão em série. E para achar o resistor equivalente, basta somar. Então o resistor equivalente final é o R2 mais R1 vezes R3, que divide R1 mais R3. Aí, pelo que eu vi, ele deixou bem diferente ali a brincadeira, né? Ele deixou bem diferente essa brincadeira aí. Nós vamos ter que dar uma trabalhada nessa equação para ver se a gente consegue deixar em um formato um pouco diferente. Porque tu vê, né? Se ele tivesse escrito assim, ó, 1 sobre R1 mais 1, eu coloquei certo, R1, ah não, eu copiei errado. Vocês nem para me ajudar, né? Vocês são foda, hein? Tu vê, pelo meu desenho, eu queria que ele tivesse escrito algo do tipo assim, ó. Soma o inverso do R1 e o R3, inverte, e depois soma com o R2, né? Mas não tinha nada desse tipo. Aí eu comecei a ficar nervoso já, putz, vai me dar trabalho isso aí, eu pensei. Só que o animal que vos fala chamou isso de R2, e ele falou que era R3. Ele chamou isso de R2, eu chamei de R3. Ô, cavalo. Agora sim. Então tá, já que esses é que estão em paralelo, ali era para ser R2, né? Ali era para ser R2, ali era para ser R2, ali era para ser R2, ali era para ser R2. Aqui era para ser R2, R2. E esse aqui é o R3. Então ficou R3 mais aquela soma que eu fiz. Mas na hora que eu vi não era exatamente o que eu queria. Aí eu percebi que tinha uma que era R3 mais 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, que vai ter que ser invertido para somar, né? Aí fechou. Então era isso aqui que ele tinha na solução. R1 mais R2 invertido, com menos 1 em cima, mais o R3. É a letra B. Boa pedida. Eu não sei se eu comentei com vocês, cara, mas esses dias eu fui fazer uma questão bem boba de ponte de Wheatstone. Mas assim, bem boba, assim, ó. Essa é uma que de repente um dia vale a gente sacrificar uma aulinha para discutir. Era tipo 8 e 3. 8 e 3, aí era 48 e 0,5. Aí aqui no meio tinha um de 10 ohms. E o circuito estava alimentado com alguma fonte. Sei lá, uma fonte de 17 ou sei lá, 200 volts por 1000.
Aí ele perguntava qual é a corrente que passava por cima e por baixo. Poxa, o que nós sabemos de ponte de Wheatstone? Quando está equilibrado é quando não passa corrente nenhuma por aqui, né? E quando isso ocorre, esse produto tem que ser igual a esse, né? Então 3 vezes 8, 24. 48 vezes 0,5, 24. A ponte está em equilíbrio. Como ela está em equilíbrio, é como se esse resistor não existisse. Os dois de cima estão em série, os dois de baixo estão em série. Pronto, acabou o problema. Acabou o problema. Por cima vai ser 8,5 ohms, por baixo vai ser 51 ohms. Concorda comigo? E aí pronto. 200 volts, V igual a R vezes I, acha o I. U igual a R vezes I, né? Acha o I e acabou. Aí um aluno, o Johan, muito bom aluno, inclusive, muito educado. Professor, mas e se não estivesse equilibrado? E se não estivesse equilibrado? Aí eu comentei, cara, nesse caso é dar uma encrenca do cão. I1, I2, eu deveria chamar, sei lá, esse aqui de I3. Por aqui deveria ter uma outra corrente, né? O I4, por ali deveria ter uma outra corrente, o I5, tudo bem para vocês? E por aqui passaria uma outra corrente, o I6. E aí usando as leis de Kirchhoff, a lei dos nós, a soma das correntes no nó, a soma das correntes que chegam no nó e que saem no nó dá igual. E aplicando a lei das malhas, nós faríamos 6 equações. Eu fui lá e fiz as 6 equações. E comecei a resolver as 6 equações. Para não ter que usar nada de matemática mais sofisticada, eu fui isolando numa, substituindo na outra. 15 minutos depois eu estava puto já com a minha aula destruída. Falei, galera, ó, na próxima aula a gente faz isso com mais calma. Como eu disse, dava merda, se a ponte não estivesse em equilíbrio. Aí eu pensando comigo, né, pô, esses caras não vão me incomodar com essa maldita ponte que são desequilibrada, né? No outro dia, comecei a minha aula, e aí galerinha, então vamos lá, aulinha gostosa e tal. O Johan, maldito Johan. Professor, como é que ficou a ponte de ontem? Engoli seco e falei, boa Johan, obrigado por ter me lembrado, cara, é foda. E aí vou ter que fazer, né, cara? Segunda vez, o primeiro eu tirei o corpo fora porque deu muito trabalho, é destruir a aula. Dessa vez eu vou ter que fazer, pô. Montei de novo, montei 6 equações, montei um sistema de equação na forma matricial, escalonei a matriz, demorei meia hora, cara, destruí a aula de novo. Mas fui lá e matei a questão. Deu, obviamente, o mesmo resultado idiota que deu quando a gente considerou que a ponte estava em equilíbrio, só que eu perdi meia hora da minha vida para fazer a prova matemática. E era uma questão top, né, cara? Uma questão que pode cair, pode ser um divisor de águas aí no vestibular, né? Porque nós temos questões discursivas hoje em dia, né? Nas melhores universidades. Só fiz esse comentário para te mostrar como às vezes uma questão tosca como essa, né? Se o cara não dá uma forcinha pra gente, se ele deixa aquele fio ali e não tira o R4, ia dar um pandemônio. A gente ia ter que chutar o I para cada um daqueles ramos, fazer 6 equações e fazer um puta de um sistema de equação. Que eu, no caso, só consegui resolver por escalonamento. Sem escalonamento, por outras regras, ficaria terrível de resolver. Então, tu vê, né, cara, só para comentar, se quiser encrenca, essa é uma boa encrenca de resolver em casa. Se tu quiser fazer o teu, que nunca ninguém fez, chutar valores para corrente, bota uma aqui no meio também, ó. Bota uma bateria ali em volta e tenta resolver, para tu ver o tamanho da merda. E traz para a sala de aula, nós vamos resolver junto. Por mais que a gente perca lá meia hora, eu faço questão de fazer com vocês. Ótima pedida, meu amor, show! Vamos que vamos, vamos lá, pede mais uma, pede aquela tua, não precisa ser da apostila, pode ser qualquer uma. Evitem Olimpíadas de Física. Onde? Fala, querido. Obrigado. O chefinho pediu para tirar um pouco o pé, falou que tá um pouquinho rápido, né, cara? Por isso que eu tô pedindo muitos exercícios aí. Página 16, lista 15, que bela manhã para aprender física. A questão é a 90. Olha só que beleza. O gráfico mostra a velocidade desenvolvida por um atleta nos instantes iniciais de uma corrida. Como uma leitura do gráfico permite concluir. Então tu vê, né, cara? Essa questão, meu, como ela é famosa. Como é comum cair questões de gráfico velocidade versus tempo no vestibular.
A grosso modo, essa era a cara do gráfico. A velocidade parte de 0 e depois de 6 segundos o cara já está com uma velocidade de 12 metros por segundo. Se mantém com 12 metros por segundo durante 10 segundos, ou seja, do 6 ao 16. E depois, do 16 aos 22 segundos, a velocidade se reduz de 12 para 8. E aí ele começa. Letra A. O atleta percorreu 12 metros em 6 segundos. Não dá para usar a velocidade e a distância sobre tempo. Por quê? Porque a velocidade não é constante. Essa fórmula é só para V igual a uma constante. Não pode. Aí o que a gente calcula? A gente usa a propriedade que a distância é a área do gráfico velocidade versus tempo. Como trata-se de um triângulo até os 6 segundos, é base vezes altura sobre 2. A base é 6, a altura é 12, dividido por 2. 12 por 2 é 6, 6 vezes 6. 36 metros ele andou só nos primeiros 6 segundos. O que me mostra que a letra A estava falso, bobão. O atleta percorreu uma distância de 216 metros nos 22 segundos primeiros. Esta área 1 eu já calculei, né? Eu vou calcular a área 2 e vou calcular a área 3, aí vou somar elas, aí vai dar a distância que ele andou. A área 2 é um retângulo, então é base vezes altura. A base é do 6 ao 16, que é 10, e a altura é os mesmos 12 de antes. Assim eu percebo que ele já andou mais 120 metros. A área 3 trata-se de um trapézio, e o trapézio é média das bases vezes a altura. A base maior é esse cara aqui, que é 12. A base menor é esse tamanhinho aqui, que é 8, o trapézio está virado de lado, né? A altura do trapézio é essa distância entre as suas bases, do 16 ao 22, que é 6, dividido por 2. Assim a área 3 fica 20 vezes 3, que é 60. Então eu vou saber que a distância total percorrida é a soma da área 1, área 2 e área 3. Assim eu sei que ele andou ao todo 180 mais 20, 200, com 16, 216 metros esse cara andou ao todo. E foi o que ele disse. Foi o que ele disse. Só para garantir, o módulo da aceleração do atleta é mínimo no intervalo de 16 a 22. O módulo é mínimo de 6 a 16, porque era 0 a aceleração. E o menor módulo que existe é 0, né? Então de 0 a 16, de 6 a 16, como a velocidade não variava, a aceleração era nula. Aqui a aceleração era negativa, então em módulo não era 0. Em módulo era maior que 0. Isso ficou falso. Letra D. A velocidade média do atleta é aproximadamente 43 km por hora. O que é velocidade média? Distância dividido pelo tempo. A distância que ele andou, 216 metros. O tempo que ele demorou, 22 segundos. Ficaria 108 dividido por 11. Se fosse dividido por 10, né, daria 10, alguma coisa. Como é dividido por 11, vai dar menos. Vai dar quase 10. E 10 multiplica por 3,6 dá 36 km por hora aproximadamente. Ele falou que era 43, bobão. Falso. Letra E. O atleta não realizou o movimento uniforme em nenhum trecho do seu deslocamento. Realizou sim. Nessa situação o movimento era uniforme. Confirmamos então que a letra B é que é a correta. Ótima pedida, amigo. Galera, esta propriedade que nós revisamos agora do gráfico de velocidade versus tempo, ela é muito importante, cara. É raro um vestibular não cobrar em nenhuma de suas questões esse detalhe. No gráfico velocidade versus tempo, quando a gente calcula a área embaixo do gráfico, estamos obtendo a distância percorrida pelo corpo. Isso é muito importante. Vamos que vamos, ainda mais. Questãozinha extra, eu fico todo bom quando me trazem uma questão extra. Mostra que o aluno está indo atrás mesmo, coisa mais querida. Questão 13 de pêndulo simples.
vestibular ecológico, coisa mais querida, em harmonia com o papel, com o planeta, aliás. Que pela manhã, falava o seguinte, a questãozinha, meus queridos, questão extra de pêndulo. E não é um pêndulo simples, é mais que isso. Uma criança pendura-se na extremidade livre de uma corda que tem a outra extremidade presa no teto de uma sala de ginástica. Ela então deixa eu fazer o tetinho aqui, né? Tá aqui o teto, aqui é a vertical, a criança está pendurada aqui, este é o ponto onde é a criança, e ela executa um círculo aí, com esse. Ela fica aqui, ó, pendulando, né? Qual é a criança que nunca pegou uma corda, né, e correu para se divertir, aí se tiver um lago aqui embaixo, é o bicho. Ela então impulsiona-se e faz uma trajetória circular de diâmetro 0,8 metros. Então, tu vê o diâmetro da trajetória é 0,8 metros. Se a velocidade tangencial da criança, cuja massa de 40 kg for 2 metros por segundo, ele me deu a massa da criança, 40 kg, e me deu a velocidade, 2 metros por segundo. Então essa criança, quando ela estiver passando por aqui, por exemplo, ela vai ter uma velocidade que é tangente à trajetória, de 2 metros por segundo, e me deu a massa, 40 kg. Qual será o ângulo que a corda faz com uma linha vertical perpendicular ao solo? Considere a criança como uma partícula, a massa da corda desprezível e a aceleração gravitacional 10 metros por segundo ao quadrado. Ele quer saber qual é esse ângulo θ ali. Muito bem. Ótima medida, muito obrigado. Isso aí, galerinha. Vamos lá, vamos examinar o que está acontecendo com a criança naquele momento ali. Ó. Naquele momento que ela está naquele ponto esquerdo extremo da trajetória, vamos analisar quais forças atuam nessa criança. Quais forças atuam na criança? Me ajuda. O peso, obrigado. A terra atrai a criança, muito bem. Atração. Essas são as forças que atuam na criança, nada mais. Ela está descrevendo um movimento circular uniforme, né? Quem é a força resultante do movimento circular uniforme? É a força centrípeta. A resultante é a centrípeta. Quer dizer que a soma dessas forças tem que dar uma força resultante centrípeta, né? Eu sei que se esse ângulo θ está ali, ele também está aqui, esse ângulo θ, né? Retas paralelas cortadas por uma transversal, alternos internos, lembram vocês? Então eu sei que aquele ângulo θ está presente aqui. Vocês devem concordar comigo que eu posso decompor essa tração, né? Eu posso decompor essa tração e aí eu vou ter o Tx e eu vou ter o Ty. Vocês devem concordar comigo que o Ty vai anular o peso. A criança não está nem subindo nem descendo. Então eu sei que no eixo Y o Ty é igual ao peso. Então eu vou achar o Ty. Com isso eu vou achar o T. Só que eu não sei o ângulo. Mas quem é o Tx? O Tx vai fazer o papel de força centrípeta, né? E eu vou poder calcular essa força centrípeta. Força centrípeta é mv² sobre r, certo? Então pronto, aí eu vou poder achar o ângulo θ. Muito boa essa questãozinha. Então tu vê, eu fiz o diagrama de corpo livre, decompus a força T. Já que a força resultante no eixo Y é 0, eu sei que o Ty é igual ao peso. Ty é igual a m vezes g. Como a massa da criança é 40 e a gravidade é 10, eu sei que o Ty vale 400 newtons. A força resultante é a centrípeta e é mv². Não custa lembrar, né, cara, que na verdade tem a segunda lei de Newton, só que se a força é centrípeta, a aceleração é centrípeta, e nós devemos ter mostrado para vocês, né, que a aceleração centrípeta é v² sobre r, né? Semelhança de triângulo no movimento circular uniforme. Já que nós achamos a força, já que nós podemos achar a força centrípeta, vamos fazer. A massa da criança é 40, a velocidade dela é 2, e o raio da trajetória é metade
100. 2 vezes 2, 4. A força centrípeta é 400 newtons. Poxa, para que esses componentes sejam iguais, a única explicação é que o ângulo é 45, né? Mas eu não queria que tivesse acontecido essa coincidência. Caso não tivesse acontecido essa coincidência, nós escreveríamos, né, que tx é igual a t vezes seno de θ. Que ty é igual a t vezes cosseno de θ. Dividindo uma equação pela outra, tx dividido por ty é igual a tangente de θ, né? Já que t dividido por t dá 1, né? Já que tx deu, tx é a própria força centrípeta, 400 newtons é o tx. Já que tx deu 400 newtons e ty também deu 400 newtons, eu descobri que a tangente de θ deu igual a 1. E qual é o ângulo que a tangente dá 1? 45 graus. Boa questãozinha. Revisamos aí diagrama de corpo livre, decomposição de vetores. Ótima pedida. 45 graus. É só pedir a tua, vai, meu querido. Pede a tua que faz muito mais sentido para ti. Valeu, cara, muitíssimo obrigado, coisa linda, hein? Só de ver as opções ali eu já fico feliz, já vejo que é uma questão boa.